Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Eu sou a Raquel e na noite de hoje nós estamos aqui para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, antes de nós iniciarmos, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo as bênçãos da espiritualidade, a proteção, o amparo dessa equipe maravilhosa e pedindo que possamos ser inspirados para termos um entendimento correto de mais essa lição. Que Jesus e sua equipe espiritual esteja conosco, nos amparando, nos sustentando. Que assim seja. Dando continuidade, nós vamos estudar hoje o capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. Esse capítulo 55, ele se chama As Varas da Videira. E todas as lições do Emmanuel sempre se iniciam com um versículo de um evangelista. No caso de hoje, inicia-se com um versículo do Evangelho de João. O versículo diz o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. São palavras de Jesus que estão em João, capítulo 15, versículo 5. Então, nós vamos tentar entender o que Jesus quer dizer com essa lição. Por que ele fala que ele é a videira e nós as varas? Então, nós vamos pesquisar que em Israel, a videira, na época de Jesus, era, junto com a oliveira, uma das árvores mais importantes. Ela simbolizava o conhecimento, porque da videira, das uvas, produz-se o vinho, e o vinho simboliza o conhecimento. Então, é muito importante essa planta, essa árvore, pois dela extraía-se, do fruto da videira, da uva, extraía-se o vinho. E naquela época, em Israel, naquela região da Palestina, de modo geral, a água era muito escassa. Então, o vinho era praticamente a água deles, era o que matava, era o que saciava a sede. Tanto que nos evangelhos, nós sempre temos passagens que falam, do vinho, utilizando muito o vinho. Então, o que Jesus quis dizer quando ele diz, eu sou a videira e vós as varas? Então, a videira, como eu já falei, é a árvore, é a parreira, é a árvore que produz a uva. E a vara são os ramos. Então, a vara é aquela parte do ramo da videira que permanece na videira, verdinho, e sua função principal é a produção das uvas. Então, a importância da vara é frutificar, produzir as uvas. E por que Jesus se compara a uma videira? Porque ele diz que ele é a videira. E em várias passagens, os evangelistas sempre falam que Jesus se refere a Deus como o grande lavrador. Deus é o lavrador, é o Senhor do campo. Jesus é a grande videira
porque dele emana a seiva, dele emana o alimento, dele emana a vida. E nós somos os galhos verdes da videira, que, permanecendo ligados a ela, pois os galhos, eles não são autossuficientes. Se os galhos permanecem na videira, eles têm alimento, eles frutificam, eles dão bons frutos. Agora, se eles se separarem, se eles forem cortados e afastados da videira, que é, digamos assim, a mãe, né? É de onde emana a seiva, a vida, o alimento. Se os ramos, se as varas forem afastados, forem cortados, eles secam e morrem. Então, nessa lição, quando Jesus se compara à videira, ele, através dos seus ensinamentos, ele nos transmite os alimentos para a nossa vida. Ele nos transmite essa seiva. E é muito importante que permaneçamos junto dele, para que nos alimentemos e possamos frutificar, já que somos espíritos imortais. E o objetivo de cada um de nós é evoluir, crescermos, frutificarmos, evoluirmos e um dia, futuramente, nos tornarmos novas videiras, capazes de alimentar novos ramos, novas varas. Então, essa mensagem dessa lição que o Emmanuel nos traz, ela é muito profunda, pois ela coloca para nós essa importância que nós temos, porque muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, nós entendemos que Deus é uma imensidão, é algo incomensurável, é algo que está muito distante de nós e que Jesus é um espírito tão evoluído que também está distante de nós. Nós nos sentimos esses galhos mirradinhos, pequenos, e não é nada disso. Através dessa lição, né, Jesus mostra que o lavrador, Deus, preparou esse campo maravilhoso, que nós, enquanto galhos da videira, somos filhos desse lavrador maravilhoso que é Deus, que nos deu a vida, que nos alimentou, que nos alimenta até hoje. E que é muito importante que nós tenhamos essa consciência da nossa importância. É claro que muitas vezes nós erramos, nós nos afastamos do caminho certo, muitas vezes nós deixamos de estar ligados a Jesus devido ao nosso, devido à nossa imperfeição, à nossa ignorância, à nossa falta de confiança. E nós acabamos nos afastando, muitas vezes acabamos não recebendo, né, esse alimento devido ao nosso afastamento, acabamos não recebendo a seiva e vamos ficando mirradinhos, secamos e morremos. E quando nós nos afastamos da videira, quando esses galhos secam,
eles são queimados, eles precisam passar pelo fogo da purificação novamente, para voltarem a ser aceitos. Então vamos entender essa metáfora. O que significa isso? O Emmanuel nos diz que enquanto nós estamos junto à videira, nós somos varas verdes, verdinhas, galhos verdinhos. Porém, quando nós traímos os nossos deveres, quando nós erramos, quando nós não seguimos os preceitos de Jesus, quando nós não nos alimentamos desta seiva que Jesus nos oferece através das suas lições, através do seu evangelho, que é o alimento da nossa alma, o alimento da nossa essência, o que acontece? Nós secamos, rolamos no chão, secamos e morremos. E muitas vezes nós já fizemos isso. O Emmanuel diz que muitas vezes nós já fizemos isso e que toda vez que a gente repete esse comportamento, que nós precisamos passar pelo fogo da purificação, vem o sofrimento e a dor. Porque nós nos purificamos através da dor, nós nos purificamos através do sofrimento. Quantas e quantas vidas será que nós nos afastamos dessa árvore? Quantas e quantas vezes nós repelimos esse alimento que a videira nos ofereceu e nós ficamos aquele galinho bem mirradinho. Quem tem planta em casa sabe que às vezes tem aqueles galinhos que falta alimento, falta água, falta sol e ele acaba secando. E quando ele seca, ele cai para a terra e ele vira adubo. E neste processo, o que acontece? Nós temos que, através da dor e do sofrimento, nos conscientizar da necessidade de retomarmos o caminho certo, de retomarmos o Evangelho, de nos aproximarmos novamente dessa árvore. Então, quando acontece isso com uma planta, o que acontece, né? Nós temos que esperar a nova estação para que a planta brote novamente e para que aquele galho que morreu, né? Que ele tenha uma nova oportunidade através da nova estação e do novo crescimento dessa árvore. A mesma coisa, né? Aquelas árvores maiores, quando elas são podadas, é o mesmo processo. E nós, espíritos imortais que somos, quando nós secamos, morremos, temos que passar pela dor, pelo sofrimento, para podermos nos conscientizar da retomada do caminho certo. E qual é o caminho certo? É o caminho que Jesus nos trouxe, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho do entendimento, o caminho da busca espiritual, ou seja, da frutificação. Então nós, filhos de Deus, espíritos imortais, temos que desenvolver sempre em nós essa partícula divina que nós temos, que é a herança do nosso Pai. E para que a gente desenvolva isso, Jesus é o caminho verdadeiro. Jesus é o alimento do nosso espírito, através dos seus exemplos de amor,
de bondade, de perdão, de caridade. Jesus está ali nos oferecendo este alimento. Jesus nos trouxe esses exemplos, ele vivenciou. E nós temos o seu evangelho para seguir e pôr em prática. Não é só estudar o evangelho, nós temos que vivenciar através do nosso trabalho, através da nossa melhoria, através do nosso crescimento, nós vamos nos tornando espíritos melhores e gradativamente vamos evoluindo até que num determinado momento da nossa evolução, é claro que a gente sabe que isso vai demorar ainda, mas nós alcançaremos a angelitude e aí nós nos tornaremos essas novas videiras que ofertarão alimento àqueles galhos que delas se aproximam. É essa a lei. Só que na nossa ignorância, no nosso orgulho, nós nos afastamos e vamos protelando cada vez mais. E de estação a estação, nós temos que passar pelo fogo da purificação. O fogo da purificação é o sofrimento e a dor, que através das reencarnações vão burilando o nosso espírito, para que nós um dia possamos atingir a angelitude, para que um dia nós possamos retornar a essa videira verdadeira, que é Jesus, o nosso mestre. É muito importante, né? É muito importante que nós tenhamos em mente a infinita misericórdia de Jesus neste movimento, pois Jesus nunca nos deixou sozinhos, ele sempre esteve ali. Nós é que por ignorância, por rebeldia, nos afastamos dele. E aí acabamos morrendo de inanição. E o Emmanuel, que é maravilhoso em explicar os versículos, em explicar, trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, os ensinamentos do Mestre. O Emmanuel diz o seguinte: é razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nós nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Mesmo quando nós nos afastamos de Jesus, Jesus sempre esteve conosco. E através das reencarnações sucessivas, sempre recebemos novas oportunidades. Porém, hoje que temos um pouquinho mais de entendimento, porém, hoje que temos essa oportunidade, aqui e agora, de aproveitarmos ao máximo essa seiva, vamos nos alimentar, nos fortalecer e permitir que na estação certa, no momento correto, possamos frutificar. E através da frutificação, produzir novas sementes que possam gerar novas e novas videiras. Vamos aproveitar este momento que nós estamos tendo. Nós não sabemos quando teremos uma nova oportunidade. Que essa vida, essa reencarnação que nós estamos vivendo hoje, seja mais importante, seja aquela que nos desperte, para que possamos
espalhar muitas sementes e gerar muitas novas plantas, muitas novas videiras. Vamos ter a certeza de que Jesus está conosco. O lavrador, Deus nosso Pai, nos deu um campo imenso, nos deu um mundo. Vamos aproveitar cada momento e pôr em prática essas lições que recebemos. Vamos vivenciar no nosso dia a dia o Evangelho que Jesus nos trouxe, para que possamos fazer sempre o melhor por nós, para que não nos ressequemos de novo, para que nós não tenhamos que passar novamente pelo fogo da purificação, que possamos, quando chegar o nosso momento de partir, sentir que estamos vindo com o dever cumprido. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus neste momento por mais essa lição, por mais esse ensinamento, agradecer pela oportunidade de mais um estudo e que Jesus esteja conosco nos nossos lares, com a nossa família, a cada momento e que possamos, Senhor, nos tornar frutos suculentos, cheios de sementes, sementes de luz e de amor, que possamos contribuir espalhando o seu Evangelho cada vez mais. Obrigada, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Até logo. Fiquem com Deus.